bom, gente? Então, ó, dando continuidade, resolvendo agora a questão número 9. É uma questão que trabalha com a ideia relacionada ao quê? A uma função que ela tem aqui apresentando, gente, ó, um conceito de módulo. Então, a gente vai ter que lembrar um pouquinho do conceito de módulo nessa questão. Então, vamos começar pensando pouco a pouco aqui. Ó, ele afirma, sabendo que o gráfico a seguir representa a função real f de x igual a módulo de x menos 2, fecha o módulo, mais módulo de x mais 3, fecha o módulo, então o valor de a mais b mais c é igual a quanto? Então a gente vai trabalhar com essa ideia. Primeira dica, sempre quando você está trabalhando com alguma questão que envolve algum conceito relacionado a módulo, é importante que vocês fiquem atentos ao quê? Ó, a gente vai ter que trabalhar aqui com aquelas ideias relacionadas dependendo do quê? Dependendo se o x é maior do que esse cara, menor do que esse cara, ficar atento a respeito disso. Vamos olhar graficamente que eu sei que o c é quando o x é igual a quanto? Ó, quando o x é igual a zero. Então, eu já vou conseguir calcular aqui quem é o c. Então, isso aqui vai ser importante para a gente. Então, eu já vou conseguir calcular o c aqui, porque justamente o c está vinculado quando o x é igual a zero. Vamos começar essa operação? Continuando, gente, a gente pode observar então que eu sei que quando o x é igual a zero vai dar o c. Vou jogar ali. Então, eu sei que f de zero vai ficar então igual a 0 menos 2, fecha o módulo, mais 0 mais 3. Continuando então, gente, a gente sabe que é módulo de 0 menos 2 dá menos 2, módulo de menos 2 dá 2. Módulo de mais 3 dá 3, 2 mais 3 dá 5. Então, consigo então que o f de 0 é igual a 5. E simplesmente ele vai fazer referência a quem? Ao c. Então, isso aqui faz o quê? A ideia do c. Como eu estou atrás desse a e desse b, gente, notem que a ordenada deles também está vinculada ao quê? Ao c, que vale quanto? 5. Então, vou fazer isso. Eu jogando, ó, eu consigo então cair num caso de uma equação modular, que vai ser módulo de x menos 2 mais módulo de x mais 3 igual a 5. Vou trabalhar com isso. Como é uma questão que envolve a parte modular, a gente tem que ficar atento com o quê? A gente vai abrir algumas possibilidades aqui. Então, ó, o que eu vou começar observando? Se eu estou falando a respeito do módulo de x menos 2, módulo de x menos 2, eu vou ficar atento aqui. Que vai depender. Depender de quem? Depende do valor de x. Eu tenho que módulo de x menos 2 vai ser de quê? Vai ser da forma x menos 2 se simplesmente eu tiver o quê? Que x é maior ou igual a 2. Se o x for maior ou igual a 2, aqui eu vou ter o quê? X menos 2. Se eu tiver, então, o x menor do que 2, eu vou ter o quê? Lembra que a ideia é justamente de trocar esse sinal, ficando menos x mais 2. Então, a gente consegue justamente essa forma. Lembra disso. A mesma história vai funcionar para o módulo de x mais 3. Módulo de x mais 3 vai ficar de que forma? Ó, igual aquela possibilidade. Eu vou ter que vai ser x mais 3 se acontecer o quê? Se o x for um número que é menor, no caso, deixa eu colocar primeiro aqui, ó, que o x for o caso de x mais 3, lembra? A gente vai estar resolvendo aqui. No caso de x sendo maior ou igual, quando eu for trabalhando com o x que é maior ou igual a menos 3. E eu vou conseguir que é igual a menos x menos 3 se for um caso de x menor do que menos 3. Então, ficaria algo desse tipo. Então, consigo a partir dessa ideia que módulo de x menos 2 é igual a x menos 2 para x maior ou igual a 2, menos x mais 2 para x menor do que 2. E nesse caso, x mais 3 para x maior ou igual a menos 3 e menos x menos 3 para x menor do que menos 3. Que são justamente obter como fosse a ideia da raiz, né? X menos 2 igual a 0, x mais 3 igual a 0. Legal? A gente já fez a primeira parte. O que vai acontecer aqui é que eu vou ter que separar isso aqui em intervalos. Que tipo de intervalos? Envolvendo justamente esses casos do x sendo menor ou igual a menos 3 ou maior ou igual a menos 3, a gente vai pensar nesse tipo de intervalo. Dando continuidade nessa ideia, a gente vai pensar aqui o quê? A gente vai separar em intervalos. Como que vai ser esses intervalos? Ó, então a gente já conseguiu escrever dessa forma. Eu vou pegar então um caso em que o x vai ser o quê? Pegando o caso em que o x é menor ou igual a menos 3,
Legal? Depois vou separar um caso em que o x é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 2. Depois vou pegar um caso sendo o x maior ou igual a 2. Legal? Então a gente vai separar cada um desses casos aqui. Então, ó, trabalhando com cada um deles, vamos começar pelo primeiro que vai me interessar aqui. Então, o primeiro caso que a gente vai estudar, vou colocar aqui, ó, primeiro caso, sendo justamente o x, vou colocar aqui menor ou igual a menos 3, porque não tem nenhum problema a gente trabalhar dessa forma. Pegando como x, então, menor ou igual a menos 3. Se eu pegar esse caso, para x menor ou igual a menos 3, eu poderia usar tanto essa questão, pegando e trabalhando então com o quê? Com menos x menos 3, pensando nesse caso, e pensando também no caso que o x vai ter que ser menor do que 2. Eu consigo essa ideia então, que vai ficar o quê? No caso de módulo de x menos 2, vai ficar menos x mais 2. E no caso de x menor ou igual a menos 3, eu estou pegando esse caso aqui, vai ficar menos x menos 3. Lembrando que isso aqui vai ter que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 5. Se eu venho e faço isso, ó, menos x com menos x, menos 2x, mais 2 com menos 3 vai ficar menos 1. Isso daqui igual a quanto? Igual a 5. Vem para cá, vai ficar menos 2x igual a menos, no caso aqui, menos 1 mais 1. 5 mais 1 vai ficar 6. Eu consigo então que o x igual a quanto? Menos 3. Achei esse tipo de relação. Então, já achei aqui, ó, x igual a menos 3. Guarda esse resultado, ó. Então, a gente já sabe que x igual a menos 3. O que poderia, porque afinal aqui eu coloquei dessa forma. Legal? Depois dessa ideia, gente, vamos lá para a segunda. Então, ó, a gente lembra disso bem, já tem escrito aqui a equação, ó. Vou apagar aqui, ó. O que a gente vai observar agora, ó, pegando e o segundo é o caso de eu pegar um x, que é x maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 2. Um intervalo igual a esse. Se eu pego um intervalo igual a esse, então, menor ou igual a 2 e, no caso ali, maior ou igual a menos 3. Como que vai ficar? Ó, eu estou pegando maior ou igual a menos 3, então vai ficar x mais 3. Eu estou pegando menor ou igual a 2, não tem esse problema, porque o zero não vai gerar esse problema. Poderia usar independente do maior ou igual aqui ou menor ou igual. Vou substituir. Se eu venho e vou trabalhar com essa ideia, vai ser, ó, menos x mais 2, menos x mais 2, que é essa daqui. E no caso da outra, eu estou trabalhando com essa, então vai ficar mais x mais 3 igual a 5. Vou simplificar, o menos x mais x, vou achar 5 igual a 5. Então, quando eu acho isso, 5 igual a 5, eu estou achando que o quê? Para qualquer x nesse intervalo, eu vou ter que essa sentença aqui, ó, é verdadeira. Então, ó, né, à toa que se você for olhar bem a característica aqui, ó, você pode ver que esse intervalo aqui acontece isso. Você vai ver que quando a gente vier jogar para o terceiro caso, ó, vou apagar aqui, ó, para a gente observar o terceiro caso. No terceiro caso, que é o caso que eu vou observar sendo o quê? O x maior ou igual a 2. X maior ou igual a 2. Se eu observar isso, ó, vai ser daquele caso, ó, x maior ou igual a menos 3, uso isso, x mais 3, x maior ou igual a 2, você vai ver que eu vou usar o quê? X menos 2, mais x menos 2. Isso é igual a quanto? 5. Vai ficar, no caso, 2x mais 1 igual a 5, vai ficar, no final das contas, x igual a quanto? X igual a 2x igual a 4, né? Ficando x igual a 2. O que vai ser importante para a gente? Quando eu consigo esses tipos de marcação, vamos lá. O que eu determinei? Eu vou conseguir determinar o valor de A, eu vou conseguir determinar o valor de B. Porque, afinal, quando eu encontro aqui, ó, isso daqui está sendo válido para qualquer K no intervalo de menos 3 a 2. Né? Eu estou aqui, gente, olha esse segmento paralelo ao eixo X. Eu vou conseguir observar, então, que quem é o A? O A vai ser justamente representado por quem? O A vai ser representado pelo menos 3. Quem vai ser o B? O B vai ser representado pelo 2. Eu consigo, então, ó, que o A vai ser igual a justamente menos 3 e o B vai ser igual a quem? O B vai ser igual a 2. E lembrando que eu já tinha do início que o C valeria quanto? Eu já tinha obtido que o C era igual a 5.
Então, consegui menos 3, 2 e 5. Como ele pede a ideia relacionada à soma, ó, de A mais B mais C, eu consigo observar o que? Ó, vou apagar aqui para a gente dar o conceito final. Eu consigo, então, que o meu objetivo, que era A mais B mais C, vai ser da forma menos 3, mais 2, mais 5. Menos 3 mais 2, menos 1 mais 5 vai ser igual a 4. Com isso eu encontro então que quando ele pede o quê? Então o valor de A mais B mais C, o valor de A mais B mais C vai ser igual a 4. Alternativa correta, letra C. Então é importante notar que essas questões relacionadas a equações modulares, a gente querendo ou não faz uma abertura, acaba estudando modelos de possibilidades. Então, igual eu fiz a separação de primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. É importante ficar atento a isso. Até mais, gente. Bons estudos.